Lucas capítulo de número 14, a partir do verso de número 15. A palavra de Deus diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Alguém disse isso. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Diga assim: desculpas. Um por um começou a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor desculpe-me, Senhor. E o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor desculpa. Verso 20. E ainda outro disse: acabo de me casar e não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Quem aqui já conhecia esse texto? Desculpas. Jesus, irmãos, ele estava nesse momento aqui da história sentado na casa de um fariseu, de um religioso. Ele foi convidado. Nesse momento da história, os fariseus faziam parecer que eles eram amigos de Jesus, que eles queriam ter mais oportunidade de estar ali com o Senhor e ouvir a palavra. E Jesus aceita o convite e vai à casa dele. Um desses que estavam na casa levanta a voz e fala que feliz é aquele que se assentar no banquete do reino de Deus. Jesus, ele não responde aquilo senão com uma parábola. E ele começa a contar, irmãos, uma figura interessante que, fazendo uma assimilação, e ele diz que um senhor convida algumas pessoas bem especiais para participar daquela festa. E ele usa a figura de 3 pessoas aqui que dão desculpas meio que esfarrapadas. Qual foi a primeira desculpa? Ele falou: olha, eu preparei um banquete, está tudo pronto, vem para a minha festa. E o que o primeiro fez? Ele falou assim: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Você compraria um campo, irmão, uma fazenda, sem antes ter ido ver? Sim ou não? Nunca ninguém compraria um campo sem ter ido ver primeiro. E ele coloca essa desculpa mais esfarrapada, parecendo que ele tinha um argumento convincente ali, relevante, para dizer: olha, eu estou um pouco ocupado. O outro fala assim: ou não, eu comprei uma junta de bois e eu preciso ir experimentar. Outra desculpa bem esfarrapada, porque quem que compra uma junta de bois sem antes? Não é verdade? E o terceiro fala aqui sobre família, uma coisa muito importante: eu acabei de me casar, eu não vou poder ir. Esse não pede nem desculpa, o terceiro. E a palavra de Deus diz que esse Senhor, ele fala: olha, agora vai e chame todos que você encontrar. Chama manco, cego, pega tudo que tiver, vai pelos becos e valados, atravessa, onde você encontrar alguém,
traga, eu quero que a minha casa esteja cheia. E o servo foi e falou: e ainda há lugar. Quem está aqui comigo? E o servo falou: ainda há lugar. Ele falou: não, nenhum daqueles que foram convidados não provarão do meu banquete, porque esses convidados não eram dignos. Eu quero fazer, abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 22, verso 1. Você vai entender uma coisa muito forte aqui. Todos pegaram essa história, essa parábola de Jesus. Em Mateus 22, verso 1, tem uma parábola semelhante. Jesus diz assim: o reino dos céus, verso 2, Mateus 22 em diante. Jesus falou novamente com parábolas dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viessem. Diga assim, ó: mas eles não quiseram ir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Verso 5. Mas eles não lhe deram atenção. Eles não lhe deram o quê? E saíram, um para o seu campo, o outro para os seus. E os restantes, verso 6, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o exército, o seu exército, e destruiu os assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Palavra-chave: gente boa e gente. Diga: gente boa e gente. Pergunta aí alguém que está do seu lado: se é gente boa ou gente má? Será? Procurem, façam, encontre essas pessoas, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou o quê? Cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, o rei chegou, irmãos. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando uma veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem essa veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, durante muito tempo eu vi pregadores entenderem que essas duas parábolas eram a mesma. E na verdade tem duas ocasiões. A primeira parábola que eu li para vocês, Jesus estava onde, irmãos? Na casa de um mestre da lei, de um fariseu. Essa segunda parábola aqui, Jesus não está na casa do fariseu. Jesus está dentro do templo. Na primeira parábola, os fariseus pareciam que eram amigos de Jesus. Nessa segunda parábola, os fariseus já estavam procurando matar Jesus. Então são duas parábolas aqui, irmãos, em tempos distintos, diferentes. Amém ou não amém? E o que acontece é que Jesus, ele sempre usou essa figura de um rei, porque nós sabemos que Deus é rei e que ele é o filho do rei.
Mas ao mesmo tempo, Jesus também é o quê? O nosso rei, não é verdade? E ele faz aqui uma aproximação diante dos fariseus da história toda. Na primeira parábola ele diz o seguinte: olha, ele fez um convite, era um senhor, não era um rei na primeira parábola. E esse senhor fez um convite para provar de um banquete que ele tinha feito. Era uma festa, não era uma festa de casamento, era uma festa informal, era uma festa tranquila. Mas aquelas pessoas que foram convidadas, elas não deram muita importância. Eles arrumaram desculpas, disseram: não, nós estamos ocupados, né? Como eu disse, um foi ver o campo, o outro foi ver a junta de bois, o outro tinha acabado de casar. E qual que foi o juízo para esses irmãos? O que aconteceu no fim da parábola, da primeira parábola? Lá está dizendo que aquele senhor falou assim: não, chame todos, encha a minha casa, pode fazer a festa, mas aqueles convidados que não eram dignos não provarão do meu banquete. Então qual que foi, irmãos, o juízo da primeira parábola? Diga assim: não provaram do banquete. Na segunda parábola, nós estamos em um outro momento da história, e Jesus agora diz que esse senhor agora é rei, e esse senhor, ele estava realizando o banquete de casamento do seu filho, e já estava pronto. Só que no Oriente, irmãos, tem uma coisa engraçada para lá, porque antes deles marcar uma festa, eles planejam, e eles mandam um convite para as pessoas, bem antes de marcar a data e a hora. Eles já avisam bem antecipado, mas bem antecipado, que haverá essa festa. E a palavra de Deus diz que quando ele mandou esse primeiro convite avisando: olha, eu vou fazer um banquete de casamento para o meu filho, né? É as bodas do meu filho. A palavra de Deus diz que eles disseram assim: ó, nós não queremos ir. Eles não quiseram ir. O Senhor, esse rei poderoso, continuou insistindo. E ele teve aqui um passo de misericórdia. Ele falou: não, eu já matei os bois, eu já fiz a festa, está tudo pronto agora. Vai lá e convida eles de novo, que quem sabe agora com a data e a hora marcada, eles vêm. Amém ou não amém, irmão? Você já vai entender. E a palavra de Deus diz que agora eles não quiseram ir, eles não deram atenção nenhuma. A palavra de Deus diz que um se voltou para os seus negócios, deixou o servo lá, o outro falou: não, eu estou ocupado, o outro foi trabalhar, foi para o campo, mas alguns se irritaram de uma tal forma, que pegaram aqueles servos e mataram aqueles servos. E o rei ficou irado, irmão. A palavra de Deus diz que ele mandou o seu grande exército, e exterminou aquela cidade, e destruiu todas aquelas pessoas. Você sabe o que representa isso aqui, irmãos? Há muito tempo, desde o princípio do mundo, Deus está tentando reconciliar o homem com Ele mesmo. Ele fez muitos convites. E eu não sei se você reparou que a ira de Deus já se derramou 2 vezes sobre a face da terra. Pastor, foi mais? Não, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus já se derramou 2 vezes sobre a face da terra. O primeiro juízo de Deus sobre a face da terra foi no dilúvio. Ele vinha fazendo convites. Ele convidou Abel e Caim a se aproximar dele. Ele convidou vários outros que ali estavam na terra a se aproximar dele, a conhecer ele de uma maneira bem informal, um convite bem informal, tentando trazer eles para perto, mas cada um cuidando dos seus próprios interesses. Todos estavam envolvidos com seus negócios. De repente ele levanta um profeta de Deus que começa a construir a arca, e você conhece o final da história. Noé pregou sem palavras, e o juízo de Deus veio sobre aquela geração, porque eles não deram a mínima importância à palavra de Deus, aquilo que Deus estava falando. Novamente o Senhor começa a insistir, irmãos, e Ele vem enviando profetas, Ele levanta reis, Ele levanta muitos profetas, dizendo: olha, o Senhor quer salvar, o coração do Senhor está ali para ser acessado, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar.
Deus vem falando, e agora o que você vê? Um cenário em que esses homens não só não dão importância, mas começam a matar os profetas, porque Deus estava fazendo um convite, mas eles entendiam que Deus estava atrapalhando os negócios deles, as ambições do coração, os planos terrenos. Amém ou não amém, irmãos? E da segunda vez o cálice da ira se transborda, e a Bíblia diz que a ira de Deus foi derramada, só que Jesus Cristo já estava aqui, e a palavra de Deus diz que o segundo cálice da ira de Deus foi bebido por Cristo. Lá no Getsemane, ele se ajoelha e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Aquele cálice era o cálice da ira de Deus, irmão. Jesus bebeu todo ele, e mesmo assim, os homens não se arrependeram, cravaram Jesus Cristo e mataram o Filho de Deus na cruz do Calvário. Você está achando que isso ficou como, irmãos? No ano 70 depois de Cristo, Deus envia o seu exército e destruiu a cidade de Jerusalém, como a parábola dizia. Jesus havia avisado que ele destruiria aquela cidade. No ano 70 depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra naquela cidade, porque Deus usou os romanos para destruir todo aquele lugar, e a profecia se cumpriu novamente. Mas essa parábola, ela traz para nós algo muito forte, irmãos, porque depois que ele conta todo esse acontecimento, aquelas pessoas que foram convidadas conseguiram entrar no banquete. Sim ou não? As pessoas entraram. Depois que a cidade foi destruída, depois que tudo isso de ruim aconteceu, ele falou: agora vamos fazer as bodas do Cordeiro. E quem que entrou, irmãos? Aqueles que foram chamados depois. Quem foi chamado depois aqui da crucificação? Levanta a mão assim, dá uma glória a Deus. Ele falou assim: olha, vai pelos becos e valados, vai pelas estradas, vai pelas esquinas e chame todo mundo pode vir. E ele chamou os gentios, ele chamou todas as descendências, ele abriu a porta para o mundo todo ser salvo, irmão. As pessoas começaram a entrar. Só que quando a pessoa ia entrar num casamento semelhante a esse do Oriente, especialmente quando os convidados não tinham um poder aquisitivo, não tinham condições financeiras, o que o rei fazia naquela época? Ele padronizava as vestes, e ele mandava todo mundo vestir da mesma forma, com as mesmas vestes nupciais, para que pudesse entrar e participar sem divisão de classe social nesse estilo de casamento do Oriente. E você viu o que aconteceu? As pessoas entraram, se vestiram e entraram. E quando o noivo apareceu, o que tinha acontecido ali, irmãos? Tinha um homem que tinha conseguido entrar, só que ele não usava vestes. Talvez alguém está perdido: pastor, não estou entendendo essa palavra, é complicado. Não é complicado, irmãos. O primeiro convite foi enviado no princípio do mundo. O segundo convite, Jesus mesmo fez esse convite aos judeus, que se arrependesse, que se convertesse, mas eles endureceram o coração e mataram Jesus. E o terceiro convite foi feito para todos nós. E aí você diz: pastor, mas eu já aceitei Jesus. Agora vira para a pessoa que está perto de você e fala assim: mas as suas vestes, como estão? Um grande herói na fé, Jonathan Edwards, certa vez ele teve um sonho. E ele disse que ele foi levado lá na porta do céu. É uma visão, um sonho. Quando ele chegou lá, ele estava feliz da vida. E um anjo foi recebê-lo na porta do céu. E ele perguntou: quem está aí? O pessoal da Batista está aí? O pessoal da Presbiteriana está aí? O pessoal da Assembleia está aí? Estou fazendo uma conjectura aqui.
E ele falou: não, essas pessoas não entram aqui. E os católicos? Não, essas pessoas não estão aqui. E os espíritas? Essas pessoas não estão aqui. E ele ficou intrigado, e quando ele ia perguntar mais uma vez, ele foi levado na porta do inferno. E ele chegou lá, ele fez as mesmas perguntas. Quem está aí? Os evangélicos estão aí? Ele falou: sim, tem muitos evangélicos aqui. Os católicos estão aqui, tem muitos, milhares. Espíritas, milhares. Ímpios, milhares. E o coração dele ficou atribulado, mas o anjo falou para ele o seguinte: aqueles que entram no céu são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Entrar, irmão, e participar da mesa, você já entrou. Você já senta, você participa da palavra. A palavra, Ele é o pão da vida. Ele está todo dia servindo a sua mesa com a palavra. Todos os dias você se adentra aos salões, na presença de Deus, e está esperando: aonde está esse rei, aonde está o noivo? Eu vim para o casamento, eu quero cear com ele, eu quero estar na presença dele. Cadê o rei? A palavra de Deus diz que um dia, irmão, ele entrará, e ele olhará para cada um daqueles que foram convidados, daqueles que foram chamados, e aquele que disse assim: eu estava salvo porque aceitei Jesus. Aquele que disse: não, a graça não precisa santificar. Irmão, as pessoas que entraram lá porque aceitaram, porque eles receberam o convite: não, aceitei Jesus, eu batizei. Entrou. Mas a questão é, irmão, se as suas vestes estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. O processo da santificação, irmão. Vestes fala de santificação, fala de posicionamento, fala de comportamento, fala de mudança de caráter, fala de mudança de vida. Sabe, irmão, essa noite o Espírito Santo me incomodou de uma tal forma com essa palavra. Sabe, a gente começa a cair em convicções de pecado, você começa a ficar desesperado, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais miserável você se sente. E uma geração que não consegue enxergar o seu próprio pecado, vai entrar e vai ser envergonhado. Uma geração que não reconhece as suas próprias fraquezas, e não consegue perceber que talvez ele não está se vestindo adequadamente para estar nas bodas. Não é só entrar na casa de Deus, irmão. Não é só participar de uma igreja evangélica, nós estamos precisando se arrepender dos nossos pecados, porque são tantos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a clamar para que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento, nos leve a uma santificação, nos leve a um lugar onde a religião não alcança, aonde as nossas próprias justiças não alcançam. É esse o lugar. O rei é severo, irmão, mas é misericordioso, porque ele está dando uma chance mais uma vez. Ele mandou uma vez, e eles falaram: não, nós não queremos, eu estou ocupado demais. Irmão, quantas desculpas esfarrapadas nós estamos dando, dizendo que nós estamos cuidando dos nossos negócios, que nós vamos casar, que nós vamos comprar isso, que nós temos que negociar, e a gente está negligenciando a nossa vida com Deus de uma forma terrível. Irmão, Deus tem um prazer de prosperar você nos seus negócios, no seu trabalho, na sua faculdade. Deus tem um prazer tremendo de colocar finanças na sua mão, para você abençoar o reino, para você ser abençoado, para você dar uma qualidade de vida para a sua família. Mas a questão é se você tem lavado as suas vestes. Santo, irmão, não é aquele que não peca. Santo é aquele que lava-se todos os dias na presença de Deus. Toda hora você se suja, irmão. Eu não sei se alguém aqui já ficou com uma camisa, uma roupa. Talvez alguém já passou esse tipo de dificuldade na vida. Ficou com uma roupa mais do que 2, 3 dias com a mesma roupa.
Isso não significa uma pessoa suja, irmão, porque ela vai lá, lava, coloca para secar. Ela pode ter uma única veste, mas ela pode ter uma veste limpa todos os dias, porque ela se lava, ela toma banho, ela se limpa. Nós estamos confiando numa graça que não é graça. Tem muita gente confiando na sua religiosidade, numa confissão que você fez um dia que veio no altar e disse: eu quero Jesus. Todos eles queriam e entraram, mas não tinha compromisso nenhum. Quando o rei viu ele, irmão, ele foi de encontro. Naquela época tinha o salão da festa do casamento, mas tinha o salão da recepção. Essas pessoas não tinham entrado para a festa, elas estavam na recepção ainda, elas estavam esperando o noivo chegar. Sabe, irmão, muitos de nós estamos aqui na recepção, esperando: cadê o noivo? Cadê o noivo? O noivo vai chegar. Só que se ele chegasse agora, irmão, se ele chegasse hoje, suas vestes, ele reconheceria você como alguém que entrou ali e aceitou não só o convite, mas os requisitos daquele casamento. O rei convidou as pessoas para participar do casamento, mas tinha um requisito: tinha que estar com as vestes nupciais, tinha que fazer parte de tudo, tinha que fazer parte do que Deus estava fazendo naquele momento, do que o rei estava fazendo. Entrou um homem lá e ele foi de encontro com ele e falou: amigo. Por que ele chamou ele de amigo? É uma memória que ele fez quando Judas chegou para trair Jesus. E Jesus vira para ele: aqui vens, amigo. O que você está fazendo aqui, cara? Você é um traidor. Você se fez de amigo. Você me dá um beijo no rosto, diz que está comigo, e agora você trouxe eu para ser crucificado. Você trouxe soldados contra mim. Aquele homem que entrou no banquete de casamento, ele era um traidor, ele era alguém que ele participava, que ele estava ali o tempo todo, mas ele nunca se comprometeu com Deus de verdade, em se santificar, em se entregar, em ter uma intimidade com Deus de fato, irmão. Irmão, nós estamos falando uma coisa aqui seríssima da eternidade para a sua vida. A igreja pode te aceitar, irmão, a igreja aceita todo mundo. Você pode ser o que você quiser aqui na igreja, irmão, mas quem determina se você vai entrar no céu ou não, não é eu, não é a IPR. Um dia alguém me questionou: pastor, lá na sua igreja entra pessoa, pode, aceita de brinco, aceita disso, entra de boné. Irmão, a igreja aceita todo mundo, vai pelos becos e valados, leva todo mundo para lá, deixa eles entrar, sabe, force. Tem um texto aqui que fala: obrigue eles a entrar, obrigue, porque eles vão entrar, irmão, vão ouvir a palavra, vão comer do banquete. Nós estamos falando da primeira parábola, é aquela que você come aqui, é uma festa informal. O banquete de casamento é depois. Você está comendo todos os dias do banquete dessa festa. Você aceitou vir, alguém te pegou lá fora, te trouxe, te colocou aqui, mas um dia, irmão, você vai entrar, e um noivo vai voltar. Existe a esposa do cordeiro, irmão. João Batista falou que, olha só isso aqui, irmãos, antes de Jesus ressuscitar, João Batista falou assim: olha, é a noiva do cordeiro. O apóstolo Paulo, depois de Jesus ressuscitado, falou: a esposa do cordeiro. A igreja do Senhor, ela já está salva, irmão, ela está viva. Deus sabe quem é ela. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece quem lhe pertence e aparta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Deus não está te chamando para ser perfeito. Deus conhece as minhas imperfeições. Ele só quer que a gente lave as nossas vestes. Ele só quer que a gente se lave, irmão, se santifique. Talvez você está participativo na igreja. O pastor te conhece, a igreja te conhece, o tesoureiro te conhece. Mas e Jesus? E Deus, irmão? Se Ele voltasse hoje para você, o que é isso? Morte.
se hoje fosse o seu último dia na terra e ele olhasse as tuas vestes, ele encontraria o sangue do Cordeiro, ou ele encontraria a imundícia desse mundo, os prazeres dessa terra.